E nós estaremos falando a parte 3 desse estudo que Deus estava comentando. Agora nós vamos falar sobre os dons divinos. Amém? Hoje nós vamos falar dos dons divinos. Agora nós vamos estudar o que é dom agora. A prática dos dons divinos. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém. Senhor, continua falando conosco, derramando o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas e fazendo com que nós entendamos sobre os dons espirituais, os dons divinos sobre a Tua igreja e as nossas vidas, se nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, recapitulando somente algumas coisas que nós estudamos sexta-feira passada, eu sempre falo um pouco, sobre o dom gratuito de Deus. Falamos em Romanos capítulo 6, versículo 23, a última parte. Este dom gratuito de Deus, ela é a vida eterna, quando Ele nos deu um presente gratuito, nos deu a vida eterna. E agora nós entendemos que dom é um presente. O Senhor Deus, através de Jesus Cristo, ministrou aos nossos corações a vida eterna. E agora temos a vida eterna, agora nós podemos participar de uma vida diária, dos benefícios desta vida eterna, aqui nesse dia a dia nosso, aqui nessa terra. De que forma o crente participa? Somente recebendo bênção, somente sendo agraciado por Deus, sendo recebido com ações de graça, sendo ministrado na ceia, participando das bênçãos espirituais? Sim, com certeza, mas também há um outro benefício que este dom gratuito nos deu e nos dá, além da vida eterna. Esses benefícios os dons espirituais, a capacidade de viver o dia a dia de um cristão saudável, como o pastor Marcos falou no início aqui, um cristão sadio, um cristão que não se contamina com as coisas deste mundo, não se contamina com as festas pagãs, não se contamina com aquilo que o mundo oferece e sempre ofereceu e continuará oferecendo, não vai ser diferente não. Os últimos dias começou ali os apóstolos pregando a palavra. Então, para nós vencermos esses últimos dias, nós precisamos desenvolver esses benefícios que são os dons divinos, porque nós recebemos de graça, recebemos o presente de Deus, que é a vida eterna em Jesus Cristo, e agora a responsabilidade como cristão é desenvolver uma caricatura de cristão, uma caricatura de pessoas salvas, pessoas redimidas, pessoas restauradas, pessoas resgatadas pelo próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Como nós vamos nos identificar como cristão? Com os benefícios que o próprio Cristo tem nos dado, tem nos trazido aos nossos corações. Então, o irmão Tiago, o apóstolo Tiago, ele ensina isso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra
de variação. Então, os dons são os benefícios de todas as espécies. Isso, os homens recebem esses benefícios, que é os dons espirituais, que é os dons divinos, outorgados através do amor de Deus, como nós falamos anteriormente, sexta-feira passada, em consonância com os princípios da graça, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 17. Então, o primeiro ponto é que os homens são beneficiados com os dons espirituais. O segundo ponto é que o Espírito Santo é um presente de Deus aos homens. Atos capítulo 2, versículo 38. Hoje nós vamos folhear e ler a Bíblia. Em Atos 38, vemos que o Espírito Santo é um presente de Deus. Agora você recebeu gratuitamente o dom da salvação. E agora o Espírito Santo de Deus é um presente de Deus para você, aos homens. Agora não é gratuitamente, é assim, mas não é de uma forma universal, mas sim o Espírito Santo é um presente de Deus aos homens de uma forma de totalidade, aqueles que são chamados para essa herança maravilhosa, tendo em vista uma espiritualização e a provisão da ajuda necessária para os cumprimentos da sua missão espiritual. Agora o presente já começa a ser gradativamente classificado de pessoa para pessoa, porque a espiritualidade é sua, a espiritualidade minha é minha, a espiritualidade do pastor é do pastor, mas todas as espiritualidades, o Espírito Santo é igual, ele deu sem medida, a medida do Espírito Santo que foi derramado na cruz, através de Jesus Cristo, e foi derramado na igreja no dia do Pentecostes, ali em Atos capítulo 2, versículo 38, é mencionado aí, este assunto é de uma forma especial, que é um presente de Deus. Quem que achou pode ler por nós, por gentileza? Isso. Atos capítulo 2, versículo 38. E 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 depois. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, primeiro é o arrependimento, primeiro é o dom gratuito, que é a salvação. Você recebeu, agora você vai receber o dom do Espírito Santo, depois de ser batizado. Ou você vai, no momento que você recebeu o presente de Deus, você já tem esta prática e esse privilégio de ter o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque agora você não anda segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus, porque Cristo, Ele te salvou para a glória do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, é o tema do nosso estudo sobre dom. Pode ler por gentileza também, para nós darmos continuidade. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, acerca dos dons espirituais, amados irmãos, não queremos que sejais ignorantes. Isso é uma prática apostólica, é uma regra apostólica, de que o crente não pode ser ignorante acerca dos dons espirituais. Por que isso? Mais para frente, se der tempo, nós vamos falar sobre isso. Nós começamos a falar sobre os dons do Espírito. E agora uma coisa que você tem que pôr em mente, que é um presente de Deus, mas você não pode ignorá-lo, esse presente, porque é o Espírito Santo, ele age com zelo através dos homens, porque os homens dotados pelo Espírito Santo, ele torna-se eles mesmos presentes conferidos à igreja, visto que os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres são homens espiritualmente dotados. Sim, eles são dotados, tornando-se meios
de expressão da graça divina entre os homens. Efésios capítulo 4, versículo 7, eu sempre falo neste versículo, e ali Deus, o próprio Deus dotou de autoridade, dotou de capacidade estes requisitos, esses dons, esses chamados, esses ministérios, profetas, evangelistas, pastores e mestres e apóstolos foram dotados. Foi o próprio Deus que fez isso através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, para a glória de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 7, por gentileza, quem que achou pode ler. Pode ler, viu, irmãos? Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A graça, Efésios capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Espírito. Então, a graça, ela foi dada na medida daquilo que o Senhor queria dar, quando Deus chama a pessoa. Todos os dons divinos são dispensados de acordo com a graciosa vontade de Deus, visando ao bem e não ao mal. Eclesiastes capítulo 2, versículo 25, e o outro irmão lê Daniel capítulo 2, versículo 21, e depois outro irmão lê Romanos capítulo 12, versículo 6, e 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7. Todos os dons divinos são dispensados de acordo com a graciosa vontade de Deus, visando o bem, não o mal. Jamais os dons é para avisar o mal, mas sim tem que ser o bem. Eclesiastes capítulo 2, versículo 26, pode ler, quem que achou? Então, está à nossa disposição agora. Diz a palavra do Senhor que nós devemos de procurar com zelo os melhores dons. Eclesiastes 2:26. Desculpa, tá? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Amém? Veja bem, olha, não tem nem como explicar esse versículo, já está explicado. Então, é para o bem daqueles que o Senhor ama. Daniel capítulo 2, versículo 21. Vamos ficar mais meditando na palavra hoje. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Romanos capítulo 12, versículo 6 agora. De modo que tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, seja as profecias, seja ela segundo a medida da fé. Glória a Deus. E 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7. Então todos os dons são dispensados de acordo com a graciosa vontade de Deus. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Amém, irmãos? Então está aí a própria palavra explicando o que todos os dons divinos são dispensados de acordo com a graciosa vontade de Deus. E cada um tem um dom. E aqueles que o Senhor colocou na eminência, ele faz a prazo o que ele deseja, o que ele quer. Então a parte 4 dos dons divinos mostra que todos os dons divinos são dispensados de acordo com a vontade graciosa de Deus. É de graça, é presente, só que Deus controla esse presente. Deus controla esse presente dentro de você. Se você não praticar com zelo, com amor, Deus tira, Deus não deixa, jamais Deus deixa uma pessoa
desenvolver um dom espiritual dentro da igreja relaxadamente. Nós precisamos cada vez mais se esmir, se murchar-se, se humilhar-se na presença de Deus, para que o Senhor, em tempo oportuno, possa ajudar-nos a desenvolver esta prática maravilhosa, esse benefício maravilhoso que são os dons espirituais. Isso, irmãos, nós temos que procurar. Eu sempre oro a Deus. Eu participo de uma igreja reformada, de uma igreja de Martim Lutero que reformou a igreja, está reformando até pouco, né? Mas só que Deus, ele continua sendo o mesmo, não adianta. Então eu sempre oro, mesmo assim, não somos sensacionistas, mas eu sempre oro para que Deus use cada irmão com os dons espirituais, mas tem que usar os dons dentro da palavra da orientação pastoral, dentro da palavra da orientação presbiterial, dentro da palavra da orientação dos ensinamentos da igreja do Senhor Jesus Cristo, aonde você congrega, aonde você reside. Ali tem uma liderança. Deus colocou, todos os dons espirituais são dispensados de acordo com a graciosa vontade de Deus, e este que está na responsabilidade daquilo que você está participando, Deus colocou ele ali para quê? Para representar você e para ensinar você a desenvolver uma vida cristã boa, uma vida cristã sadia, como diz o mineiro, saldia. Eu ia falar saldia, mas falei sadia, porque eu sou descendente de mineiro também. Minha mãe é de Minas, meu pai é sempre o pastor também. Então ele fala saldia. Mas então, às vezes eu falo algumas palavras, e eu lembro que eu tive pai e tenho mãe. Para a glória do Senhor, e tenho pai, nossa, pai espiritual é Deus, né? Mas eu estou falando terreno aqui, sobre as práticas do ensinamento terreno. Então, nós observamos, irmãos, que Deus, ele coloca as pessoas para nos ajudar, para desenvolver aquilo que se chama vida cristã pura, vida cristã desenvolvida dentro do padrão da palavra de Deus. E através das nossas orações, nós oramos a Deus para que as pessoas recebam o dom espiritual e sejam instruídos para usá-lo dentro da palavra de Deus e na igreja do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que o corpo do Senhor Jesus Cristo seja edificado. Glória a Deus. Você quer ser edificado? Submeta a autoridade. Submeta a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a autoridade na boca daquele que nos ensina, para a glória do Senhor Jesus. Então, esses dons espirituais, as 5 partes, Romanos 8, capítulo 8, versículo 32, e Números, capítulo 14, versículo 8, diz desta forma, que esses dons espirituais são gratuitos e abundante. Graças a Deus por isso, aleluia. Os dons são gratuitos e abundantes. Números capítulo 14, versículo 8, quem achou, lê para nós por gentileza. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. É gratuito, é abundante. Você viver uma vida de abundância é dom de Deus, é vontade de Deus, é privilégio. Você que participa de privilégios, você que participa de regalias, fique sabendo, fique entendido, que Deus é que te deu esta regalia, esse privilégio, para você desenvolver-se diante da presença de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 32, agora, por gentileza, para a glória do Senhor Jesus. Eu vou tomar uma aguinha aqui enquanto você lê. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o
entregou por todos nós. Como nos não dará também com ele todas as coisas? Glória a Deus. Graças a Deus. É uma pergunta de retórica. Lógico, o versículo 33 responde, né? Lê para nós, por gentileza. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Graças a Deus. Amém? Se eu parasse o estudo aqui e perguntasse para cada pessoa o que é os dons divinos para você, você estaria respondendo com as suas próprias palavras, mas dentro da Bíblia, né? Aí, mas uma coisa eu sei, que é Deus que justifica você, é Deus que te capacita. A justiça de Deus, ela é pura e reta. Então os dons são gratuitos e abundantes. Esses dons, a parte 6 agora, vamos para a parte 6. Esses dons nos são dados por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Nós aprendemos em Salmo 66, versículo 18, Efésios capítulo 4, versículo 7 e 8, e o Evangelho de João capítulo 6, versículo 27. Esses dons foi dado por meio de Jesus, mas antes de Jesus já não tinha dons, mas eu estou falando referente sobre os dons divinos, espirituais, para a igreja do Senhor Jesus. É em Cristo. Salmo 66, 18, pode ler para nós, por gentileza. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. 66, 18? Então, observamos aí. Se eu não atentar diretamente para os senhores, com certeza o Senhor não me ouvirá. Não é isso? Mesmo que isso aí é por meio do próprio Deus, não vem por meio de você. Se você não atentar diligentemente segundo os preceitos do Senhor, jamais Deus vai te dar por aquilo que você faz, mas sim Deus te dará por aquilo que você é. Às vezes a gente faz, mas não é o ser, igual o pastor Marcos falou no início. Nós devemos de ser, né, de ser dentro de nós, vivermos uma vida autêntica, não por aquilo que é aparente, mas sim por aquilo que nós temos de nós. É gratuito, é abundante, é dado por Deus para a glória do Senhor. Efésios capítulo 4, versículos 7 e 8, e depois os irmãos podem ler em seguida o Evangelho de João capítulo 6, versículo 23. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que partiu ao cativeiro e deu dons aos outros. Então, repetimos várias vezes esse versículo aqui. Sempre estou repetindo. A graça foi dada segundo a medida da nossa fé. Então, os dons, o dom é graça, é de graça. O dom é dado pela medida da nossa fé. Amém, irmãos? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Graças a Deus. Então, esses dons é dado por meio de Jesus. E agora nós devemos, para nós termos benefício disso, nós devemos trabalhar, desenvolver isso, não por aparência, não por aquilo que perece, mas desenvolver. Quando nós desenvolvemos os dons espirituais,
nós estamos dizendo assim: olha, eu estou trabalhando por aquilo que não perece, mas que permanece eternamente. Então, entre os dons espirituais encontramos virtudes como graça. Tiago capítulo 4, versículo 6 também, vamos ler esta parte. Entre os dons espirituais encontramos virtudes. Primeira virtude é graça. Segunda, sabedoria. Provérbios capítulo 2, versículo 6 e Tiago capítulo 1, versículo 5. Isso. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Glória. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Então, Deus dá graça aos humildes, mas resiste os soberbos. Entre os dons espirituais encontramos as virtudes. Às vezes a pessoa quer ser cheio do Espírito Santo, quer usar os dons espirituais, igreja, quer usar, quer profetizar, quer falar língua estranha, quer cantar, tem dom, eles têm esses dons, mas é preciso desenvolver uma virtude na sua vida para que o dom que você desenvolve, recebeu de graça de Deus, possa ser visível e notório, que outras pessoas possam alcançar através das virtudes que você recebeu de Deus, de graça. Você buscando as coisas espirituais, as pessoas cada vez mais vai estar buscando também as coisas espirituais. Assim, tipo assim, né? É um desenvolvimento cotidiano, é um desenvolvimento diário. É muito difícil a gente ministrar sobre os dons divinos. Nós estávamos falando duas sexta-feiras para trás, falamos 2 horas e pouco sobre os elementos envolvidos sobre a palavra dom, a primeira parte, né? Na primeira sexta-feira, e a segunda sexta-feira sobre atividades e atitudes de quem dá. Agora nós estamos falando na outra terça-feira agora, sexta-feira melhor dizendo, mas outra sexta-feira, sobre os dons divinos. Então, nos dons divinos, para nós chegarmos, para começar a falar sobre os dons divinos, sobre o benefício, nós aprendemos algumas coisas importantes ali nas 2 sexta-feiras passadas. Então, olhamos aqui que esses benefícios que os dons traz, com certeza é para edificar a igreja, mas em virtude, primeira parte, e agora a segunda parte, em sabedoria. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Quem que achou? Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Amém, irmãos? E quem que achou? Tiago capítulo 1, versículo 5. E também em arrependimento, Atos capítulo 11, versículo 18. E em fé, Efésios capítulo 2, versículo 8. Tiago, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não com lance em rosto, a ser-lhe-á dado. Então, uma das virtudes para o desenvolvimento, para você recebeu esse benefício, mas você tem que praticar, desenvolver as virtudes dentro da sua vida, e a sabedoria. Para você usar os dons espirituais, você tem que pedir sabedoria para o Senhor, pedir sabedoria para que a igreja continue sendo cada vez mais edificada através do dom que Deus está te usando, através do dom que Deus te usa. Você precisa
a virtude chamada graça, para você continuar desenvolvendo o dom espiritual na igreja do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para a igreja do Senhor Jesus Cristo ser edificada, ser beneficiada. Você não pode ser só você beneficiado pelos dons espirituais que você recebeu de Deus, mas você denota, você passa para a igreja do Senhor Jesus em virtude da graça, em virtude da sabedoria e em virtude do arrependimento, em Atos capítulo 11, versículo 18, e em virtude da fé, em Efésios capítulo 2, versículo 8. Em virtude da retidão, Romanos capítulo 5, versículo 16, quem que achou vai ficando na agulha aí. Em virtude da força e poder, você tem que ter força, você tem que ter dínamo, você tem que ter a virtude de Deus, você tem que ter poder. Em Salmo 68, versículo 35 diz isso aí. Você tem que ter essa força de Deus para você ser beneficiado e beneficiar outras pessoas. Muito mais força e poder para beneficiar outras pessoas do que você ser beneficiado, porque próprio Jesus Cristo já deu os dons espiritual, deu um dom espiritual para você, e você já está beneficiado, e agora você precisa transmitir esta graça, esta virtude para outras pessoas. Essa é a regra. De graça dai, não, de graça receber, de graça dai, não é isso? É de graça dai, de graça receber, ou de graça receber e de graça dai? Com certeza, é de graça receber e de graça dai, para a glória do Senhor. Quem que achou Atos capítulo 1, versículo 18? Perdão, Atos capítulo 11, versículo 18. Ou 1. E ouvindo essas coisas, apaciguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Glória a Deus. Então, nós somos alcançados. Até os gentios recebeu arrependimento para a vida eterna, para a glória do Senhor. Então, em Efésios capítulo 2, versículo 8 agora. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. Em retidão, Romanos capítulo 5, versículo 16 e 17. Sempre volta. Pode ler o nosso gentileza. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Glória a Deus. A retidão está em Jesus Cristo. Por um só veio a ofensa, mas por muitos veio o erro, o pecado, mas em Cristo veio a retidão para a glória do Senhor. Então, entre os dons espirituais, encontramos uma das virtudes, que é retidão, que Cristo transmite isso para nós. E agora nós precisamos desenvolver isso, a retidão, para que os dons espirituais sejam desenvolvidos na nossa vida, seja com mais eficácia, seja com mais virtude, para a glória do Senhor, seja com mais retidão. É no Salmo 68, versículo 35, quem que achou, por gentileza, força e poder? Uma outra virtude espiritual, dos dons espirituais, força e poder. Achou, irmãos? Salmo de número 68, 35. Pode ir. Ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Então, entre os dons espirituais, encontramos essas virtudes, força e poder. Deus dá força. E agora Deus dá um novo coração. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Paz, Salmo 84, versículo 11. E descanso.
Mateus capítulo 11, versículo 28. Entre os dons espirituais encontramos essas virtudes, irmãos: graça, sabedoria, arrependimento, fé, retidão, força e poder, um novo coração, paz e descanso. Graças a Deus por isso, que o próprio Jesus Cristo transmite isso para que nós venhamos desenvolver. Ezequiel 11:19. Dar-lhe-eis um só coração, espírito novo, porei dentro deles. Tirarei da sua carne um coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Graças a Deus, né? Um novo coração. Você pode desenvolver isso? É necessário desenvolver, porque o Senhor já deu. Às vezes nós pensamos que o Senhor não deu. Senhor, aí a gente vai orar, mas Senhor, dá-me um novo coração, dá isso, daquilo. Deus já deu. O que nós temos que fazer? Fazer com que nós encontramos isso dentro da palavra de Deus, esta virtude, e estudamos e aprendemos e colocamos dentro de nosso coração aquilo que nós aprendemos. Por exemplo, vocês que estão aqui no estudo, quem não está prestando atenção, está perdendo a porção do Espírito Santo de Deus que está transmitindo através da palavra de Deus o conhecimento daquilo que você está querendo desenvolver. Então, passa pela vista aquele entendimento. Você não aprende porque não prestou atenção. O benefício está aqui. A gente, por exemplo, a gente que está no altar aqui, não vou falar eu, mas quando a gente pega esta tribuna responsabilidade, a gente soa a camisa tem vez. Hoje eu não estou suando, estou mais tomando água. Mas as pessoas se preparam para estar aqui para transmitir. Aí o Senhor tem aquela porção para dar para você. E às vezes você não presta atenção, aí passa a porção, você não recebe. Mas quando a pessoa agarra na palavra de Deus e presta atenção nos ensinamentos da palavra do Senhor e pega aquilo que é de bom, nem tudo é bom, mas pega aquilo que é de bom. Eu vou falar uma figura de linguagem aqui. Pega aquilo que é de bom para você e você é beneficiado pelo dom, pelo ministério que Deus colocou aqui neste púlpito, neste altar. Não vou falar sobre mim, sobre a liderança da obra de Deus, porque tudo está embasado dentro da liderança. Ninguém faz sem autoridade, não. Aleluia, irmãos. Você pode sentir o toque do Espírito Santo de Deus na sua vida nesta noite? Glória a Deus. Eu estou sentindo o toque do Espírito Santo de Deus aqui, me envolvendo com os dons espirituais aqui. Às vezes eu me contei aqui para mim não ficar falando, e às vezes as pessoas não entendem. Não, Lorival vai dar o estudo, começa a falar e não para. Então, às vezes eu me seguro aqui para que a virtude de Deus possa me envolver cada vez mais e eu possa aprender a ensinar. Eu posso aprender a ensinar a minha vida ser ensinável. Amém, irmãos? A minha vida tem que ser ensinável.
E para isso eu preciso ter controle nos dons espirituais. Aquilo que é beneficiado, controle no Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é melindroso, é melindrosa a menina dos olhos de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo habita na igreja, habita dentro de nós, dentro do nosso interior. Ele envolve as nossas vidas, faz com que nós sentimos a presença de uma pessoa ao seu lado, uma pessoa dentro de você. Isso chama-se virtude. Desenvolver a virtude do Espírito, a força, poder, novo coração, paz. Salmo 84, versículo 11, paz e descanso. Mateus capítulo 11, versículo 28. Quem que achou para nós ler? Pode ler? Porque o Senhor Deus é o Senhor dará graça e glória, não negará bem aos que andam na retidão. Salmo 84, 11, não é isso? Então o Senhor dá graça e glória. Mateus 11, 28. Sim. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, a virtude, os dons espirituais, encontramos virtudes. Primeiro, graça, sabedoria, arrependimento, fé, retidão, força e poder, um novo coração, paz, descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados, né? Que o Senhor dá descanso. Dá descanso. Isso é uma dádiva, é dons. É os dons gratuitos e abundantes. Entre os dons espirituais nós encontramos essas virtudes. Mas os dons temporais também, nos dons tem os dons temporais. Aqui nós falamos até agora sobre os dons espirituais. Vamos falar um pouquinho sobre os dons temporais? Vamos ver o que a Bíblia está falando. Não é nós falarmos. Eu vou reiterar a minha palavra aqui. Vamos ver o que a Bíblia está falando sobre os dons temporais. O que inclui esses dons temporais na nossa vida. Isaías capítulo 42, versículo 5. E Mateus capítulo 6, versículo 25 a 33. E Gênesis capítulo 27, 38. E 2 Crônicas capítulo 11. 2 Crônicas capítulo 11, versículo 12. E Salmo 34, 10. E 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. E Salmo 136, versículo 25. E Zacarias capítulo 10, versículo 11. Esses são os versículos que a Bíblia diz sobre os dons temporais. Vamos lá. Quem que achou Isaías capítulo 42, versículo 5? Para nós vermos o que esses dons temporais vem falando para as nossas vidas no dia de hoje. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, e de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Então, aqui está falando sobre vida. Ele que dá. Só que é um dom temporal. Agora Mateus capítulo 6, versículo 25 a 33. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem cegam, nem ajudam os celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não teis vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os cuidados, acrescentar um pouco da sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
pois Deus nos veste. Não vês, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A chuva da estação frutífera, Gênesis capítulo 27, versículo 38. Quem que achou para nós, por gentileza? Gênesis capítulo 27, 38. Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então, a chuva e a estação frutífera, olhamos aí, que a bênção é para todos, mesmo que o outro pegou a bênção primeiro, mas o seu pai deu uma outra, colocou uma outra bênção ali, não é isso? Olha, ó, a bênção é essa, você vai, como é que é mesmo? A bênção de Esaú mesmo? Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua serviço. Então, são bênçãos temporais. Se você não serve, melhor dizer, se você não serve, outras pessoas servem para você, não é isso? A bênção temporal de Esaú foi que ele teria que conquistar com uma espada, trabalhar. É uma bênção, trabalho, fadiga é uma bênção. Amém? É uma coisa esquisita, mas é. E lugar de sol escaldante. Né? E sol escaldante. São bênçãos, são dons temporais. Isso são dom. É um dom temporal também. Se ele tivesse a capacidade na espada, ele não ia ser vencedor. Ele ia ser sucumbido, mas ele continuou lutando, mesmo servindo, sendo servo do seu irmão, mas lutou até o fim da sua vida, para a glória do Senhor. Então, 2 Crônicas capítulo 1, versículo 12, é meio complexo isso aqui, irmãos, mas hoje nós estamos lendo muito versículo sobre os dons divinos. Tem que ver o que a Bíblia está dizendo sobre os dons divinos. Então, por isso que eu estou colocando para nós ler bastante versículo hoje. 2 Crônicas capítulo 1, versículo 12. Quem que achou, por gentileza? 2 Crônicas capítulo 1, versículo 12. E todas as coisas boas de que desfrutamos. Salmo 34, 10 também. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, depois de ti tal não haverá. Não sei, todo mundo quer esse dom, né? Só que Deus é que dá. Deus é que deu. Salmos 34, 10. O espírito dos leões necessita e sofre fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. As coisas boas de que são desfrutadas, aqueles que buscam o Senhor, é um dom também de Deus maravilhoso. É um dom temporal, tá? Dom temporal. Todas as criaturas principais todas as criaturas participam, melhor dizendo, desses dons. Salmo 136, versículo 25. Olha aí que maravilha. São dons temporais que todos nós participamos disso. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade para sempre. Deus que dá mantimento para toda a carne, e a sua benignidade é para sempre.
E agora, qual o dom que você deveria de orar? Pedindo. Qual dom? Deveríamos orar pedindo esses dons? Sim ou não? E qual dom? Zacarias capítulo 10, versículo 1. Olha aí, a irmã está. Parabéns. Pedir ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Então, pedir ao Senhor chuva. Que chuva é essa? Chuva temporal. A chuva como é que é? Seródia ou seródia é uma chuva. Pedir ao Senhor a chuva seródia. Esse pedido do Senhor chuva seródia, nós estamos falando sobre os dons temporais. A chuva seródia é aquela que faz com que o alimento venha no tempo certo. A chuva seródia é aquela chuva abundante. É isso? Amém? Vocês concordam ou a Bíblia? Hã? Pedir ao Senhor chuva seródia. Amém? Lê o outro versículo aí para nós ver qual o significado melhor. Pedir ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. O Senhor que faz os relâmpagos lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. Porque os serafins têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e descrito sonhos vãos, com vaidade do sol. Por isso, como ovelhas, estão aflitos, porque não há pastor. Amém? Então, é um clamor. Nós temos que pedir para que o Senhor derrame bênçãos abundantes, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de angústia, mesmo em tempos que não há como ter, mas nós deveremos de pedir esses dons, esse dom temporal também, para que nós venhamos sobreviver neste mundo hostil, neste mundo cruel. E a última parte aqui sobre os dons espirituais fala sobre Cristo é o dom supremo de Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 15. Então hoje nós estudamos sobre os dons divinos, sobre vários princípios, vários termos. Primeiro foi que os homens são os beneficiários desse dom divino. Segundo, que o Espírito Santo é um presente de Deus. Terceiro, que há os dons do Espírito dado aos homens, tendo em vista o ministério da igreja. Quarto, todos os dons divinos são dispensados de acordo com a graciosa vontade de Deus. 5, esses dons são gratuitos e abundantes. 6, esses dons nos são dados por meio de Jesus Cristo. 7, entre os dons espirituais encontramos a virtude as virtudes deste dom. 8, os dons, também encontramos os dons temporais, que incluem a vida. E agora o 9, para encerrar, Cristo é o dom supremo de Deus. Graças a Deus por isso, que os dons divinos em Cristo têm toda a supremacia. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 15, lê para nós, por gentileza, para nós encerrarmos essa parte desse estudo sobre os dons divinos. Graças a Deus, pois pelo seu dom inefável. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, dom inefável. O que é dom inefável? O que é a palavra inefável?
É algo que não é falido. Sempre tem, sempre flui. Cristo é o supremo dom de Deus. Ele sempre flui na nossa vida. Ele sempre nos capacita. Ele sempre faz com que nós vivemos uma vida desenvolvida na presença do Senhor, mesmo com dificuldade de entendimento, mesmo com dificuldade no aprendizado, mesmo com nossas dependências. Eu tive entendendo que o ser humano, ele tem o seu ciclo da vida. O ser humano, ele tem o seu vigor, ele tem a sua mocidade, ele tem o seu vigor, ele tem o seu momento de maturidade, e depois ele tem o seu momento de reflexão, o seu momento de paz, de entendimento, e vai vindo, e vai acabando na presença de Deus novamente. Deus vai recolhendo-nos. Nós, através dos dons espiritual, nós desenvolvemos os frutos na obra de Deus. E para que esse fruto seja bom, nós precisamos de entender que dentro da palavra de Deus encontramos as virtudes espirituais de Deus, as virtudes nos dons espirituais, a capacidade que envolve a nossa vida, a supremacia em Jesus Cristo, a única fonte inesgotável, a única fonte inefável é Jesus Cristo. E agora em Cristo nós precisamos desenvolver esta capacidade que Ele nos deixou aqui na terra para desenvolver como dons espirituais. Amém? É meio didático hoje, foi muito didático sobre os dons divinos. Porque quanto mais nós estudamos, mais nós precisamos estudar. E depois, se for possível, nós vamos falar a última parte, os reflexos humanos sobre o dom, sobre o dom divino, sobre o presente divino. Nós vamos falar. Talvez a verdadeira medida de um homem seja a sua generosidade. Sim, um outro nome para indicar a expressão do amor. O amor é a prova de tudo. Então, nós precisamos refletir o amor de Deus na nossa vida, a grandeza de Deus, para que esta natureza possa alcançar nossas vidas e podemos, em seguida, ter uma análise dentro de nós, que essa palavra, este nome chamado dom, venha refletir dentro de nós, e nós vamos fazer uma análise. E nos estudos seguintes, se Deus permitir, nós vamos fazer uma análise desse reflexo dos dons espirituais dentro da nossa vida. Então, vamos nos preparar para isso. Então, não trata de uma mera existência. Você existe, não é como você nasce e vive e depois fica velhinho e morre, não. Os dons espirituais, o reflexo na vida do ser humano, dos dons espirituais que Jesus Cristo transmitiu para nós, não é isso, não é temporal, mas os reflexos da palavra dom, do seu chamamento, ele é progressivo, ele é eterno. Mas nós vamos fazer algumas análises da existência disso dentro de nossas vidas. Embora essa expressão temporal, que é nós estamos dentro do tempo, devemos de estar sujeitos. Mas o dom que Deus te deu não está limitado ao tempo impermeável aqui nesta terra, porque lá no céu vai permanecer, porque o dom é o amor. O dom é o amor, e o amor ele é eterno. O amor, o dom de Deus é eterno. Então, os seus dons espirituais vai permanecer, porque está embasado no amor.
O reflexo tem que fluir em nós através do amor de Deus. E nós vamos falar sobre isso aí. Nós vamos falar, se Deus permitir, né? Nós estamos falando só sobre o significado, sobre os dons divinos. E depois tem os dons espirituais. Estamos falando sobre os dons divinos, viu, irmão? Não vai confundir o estudo de dons espirituais, não. Nós não entramos ainda nos dons espirituais, ainda não, viu, irmãos? Nós estamos falando sobre os dons divinos. É Deus para nós, é o dom de Deus nas nossas vidas. Não a prática cristã ainda não. Os dons divinos é refletido em nossas vidas através da virtude de Deus. Estamos falando, não vai confundir isso, tá, irmãos? Depois nós vamos ainda entrar sobre os dons espirituais. Aí que nós vamos falar sobre. Aqui nós estamos tratando do caráter de Deus para a sua igreja. Por isso que está meio difícil, né? Então, o caráter de Deus. Eu estou falando aqui, ó, para a terceira parte. Dons divinos, não é dom humano, não. Os dons divinos, ele subiu ao céu, deu os dons aos homens. Mas não falei sobre os dons dos homens. Porque nós falamos aqui sobre há dons do Espírito dado aos homens. Estudei aqui falando os dons do Espírito dado aos homens. Não os dons dos homens na prática. Falei um pouco, mas aqui é mais Deus ministrando assim, de que forma Ele fez e tal. Então, o Deus em Jesus Cristo, Ele deu dons aos homens de que forma? Um apóstolo, outro profeta, outro evangelista, outros pastores, outros mestres. Agora, os dons espirituais vai envolver a capacidade de exercer aquilo que é de Deus, que é o ministério, que é o episcopado, né? Agora sim. Amém, irmãos? Eu acho que é isso, por aí, tá? Amém, irmãos? Amém. Quando a gente começa a estudar, a gente tem que entender sobre isso aí. Por isso que nós vamos falar sobre o reflexo humano daquilo que é dom, daquilo que é de Deus. O que reflete em nós? O que cabe a nossa responsabilidade? Tudo aquilo que nós aprendemos durante essas 3 sexta-feiras, ia falar terça-feira, as 3 sexta-feiras. O que cabe a nós isso? Vamos falar sobre esse reflexo. O que Deus fez e continuará fazendo no nome de Jesus. Que Deus continue abençoando.